Como se comportava a igreja primitiva diante das perseguições? Ela deixou de cumprir aquilo que Jesus estabeleceu, que era anunciar o evangelho? É sobre isso que iremos tratar hoje no nosso programa. Entendes tu o que leis? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que leis? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o significado do texto e nós tiramos as lições do texto para as nossas vidas. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez, mas você pode estar chegando pela primeira vez, então você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós hoje, no Entendes tu o que leis, vamos fazer uma exposição bíblica com o tema Missões e a Igreja Perseguida. E essa exposição bíblica está baseada no livro de Atos, no capítulo de número 6, versículos 8, 9, 13, 14 e Atos 8, versículos 1 e versículo 4. Eu quero fazer aqui apenas um acréscimozinho nos versículos, mas você vai conseguir acompanhar bem comigo. Eu vou colocar o texto na tela. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Aí vamos pular para o 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos agora para o versículo de número... Agora vamos prosseguir aqui a partir do versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão e não podiam resistir-lhe à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 1 a 4, que diz: E também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero pedir ao Senhor que possa conduzir mais uma vez este programa. Peço ao Senhor que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que nós possamos juntos compreender e colocar em prática a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a praticar. Nos ajuda, Senhor querido, Senhor amado, a viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. O Teu propósito, a Tua vontade. Nos dá um programa sem distrações, tira todo o impedimento. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Bom,
Já oramos. Quero convidar você a participar do projeto Mais 3 Inscritos no canal. Você conhece esse projeto? Preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, o canal está sendo bênção para você? Divulgue o canal pelo menos para mais 3 pessoas, para que o Senhor Jesus possa alcançar mais vidas serem edificadas e o nome dele ser glorificado. Não deixe de comentar o que você achou, de que lugar você está assistindo, dá o like no vídeo e se inscrever também você, né? É claro. Bom, vamos para a nossa introdução. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que estamos no livro de Atos e Jesus, durante todo o seu ministério, preparou os seus discípulos e agora nós vamos ver a igreja em ação debaixo do poder do Espírito Santo. Então nós estamos vendo os feitos da igreja. No capítulo 1, Jesus dá as últimas instruções depois de sua ressurreição, volta ao céu. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. E daí para lá, a igreja ela começa a realizar a sua missão. Então nós aqui estamos chegando no capítulo, a partir do capítulo de número 6. Eu estou situando você na história bíblica para que você possa entender do que se trata. O relato de Atos 6 e 8 nos apresenta um momento crucial na história da igreja primitiva, destacando o ministério de Estevão e a perseguição que se seguiu à sua morte. Este episódio, seu ocorrido, revela não apenas a firmeza da fé de Estevão, mas também a perseverança da igreja perante as adversidades. Então nós vemos aqui Estevão, é claro, foi um membro da igreja primitiva, e ele também foi perseguido, mas apesar da sua morte, a igreja não para, a igreja não se intimida, a igreja continua a realizar o que o Senhor estabeleceu, levar as boas novas de salvação a todos. Então a igreja, ela não fica ali paralisada diante daquela situação. Mataram Estevão. O que nós vamos fazer agora? Não vamos anunciar mais, porque senão nós vamos morrer também. Não, isso não acontece. Não é assim que nós vemos as coisas acontecendo no relato bíblico, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto dessa mensagem. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, no versículo de número 5. Então nós vamos acompanhar aí e vou ao mesmo tempo explicando o texto para vocês. Vamos lá? Texto na tela. Lembramos que no versículo 3 disse assim, ó: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Se nós trocarmos aqui a versão e colocarmos aqui, por exemplo, uma NVT, vai estar escrito assim: sendo assim, irmãos, escolham homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, boa reputação são homens respeitados, homens que têm bom testemunho. Estevão estava entre esses homens. E aí no versículo de número 5, nós temos: e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, havia uma necessidade, houve um problema entre a distribuição de alimentos entre as viúvas que eram judias e as viúvas de cunho grego, né? E aí os apóstolos, eles não podiam parar para poder resolver esse tipo de questão, para poder estar ali servindo, trabalhando naquela assistência social, e eles tomaram a decisão de estabelecer naquele momento os diáconos. É claro que isso veio através de uma necessidade, mas também pela orientação do Senhor. Nós podemos ver uma coisa aqui interessante, não é o assunto que nós vamos tratar, mas veja, às vezes as pessoas pensam que o simples fato de estar ali servindo, organizando alguma coisa no templo, não tem uma necessidade de ter uma espiritualidade. Sim, você vai ver que foi pedido que fossem homens de boa reputação,
que fossem homens cheios do Espírito e homens de sabedoria. E Estevão foi um dos que preencheu esses requisitos. Então Estevão tinha ali, realmente estava andando. Então Estevão, um homem cheio de fé. E aqui, fé não vai tratar apenas, nós não estamos aqui tratando da fé no aspecto salvífico. Aquela fé, né, que a fé é uma só, mas ela pode se manifestar de diferentes formas ou aspectos, mas a fé é uma só. Então nós não estamos falando daquela fé no aspecto inicial, para aceitar Jesus, mas nós estamos falando daquela fé no sentido inicial que aceitou Jesus e que permanece. Então Estevão é um homem cheio de fé. Ele continua crendo, ele continua confiando, ele continua avançando. E com isso ele também é um homem cheio do Espírito. Ou seja, no livro de Atos, cheio do Espírito, está falando de um homem batizado com o Espírito Santo, falou em novas línguas como evidência desse batismo, mas não só isso. Estevão também demonstrou que era guiado pelo Espírito. Ou seja, a sua vida sofria transformação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo produzia na vida de Estevão o seu fruto. Estevão estava disponível para a obra. Somente um homem disponível para a obra, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, poderia enfrentar o que Estevão enfrentou sem desistir. Estevão é perseguido, mas ele não desiste. Estevão é caluniado, mas ele não desiste. Estevão é afrontado, mas não desiste. Por quê? Porque Estevão é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então eu deixo aqui uma lição. Se você quiser permanecer, se você quiser perseverar, você precisa ser uma pessoa de fé e cheia do Espírito Santo. Para isso, eu e você precisamos cultivar relacionamento com Deus. Se eu não cultivo relacionamento com Deus por meio de tempo de oração, por meio de jejum, por meio de leitura e meditação da palavra de Deus com a intenção de praticar e também vigilância, como é que eu vou conseguir permanecer diante das adversidades? Então, nós vemos aqui algo bem interessante. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora nós vamos para o versículo de número 8. E Estevão, cheio de fé e de poder. Estevão estava cheio, porque se ele está cheio do Espírito Santo e Deus tem algo com ele, a igreja já tinha recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio como um revestimento de poder para realizarem a missão. Eu não estou falando aqui do Espírito Santo morando na pessoa. Qualquer cristão real, qualquer pessoa que aceitou Jesus, que houve uma conversão real, o Espírito Santo passa a morar dentro dele. Independente de acreditar ou não acreditar no batismo com o Espírito Santo, há irmãos em Cristo nossos que não acreditam, denominações que não acreditam, mas não é dessa questão. Nós estamos falando aqui do batismo com o Espírito Santo. É algo que vem depois da conversão. Para quê? Um revestimento de poder para cumprir a missão que o Senhor nos deu como igreja. Então Estevão, ele é um homem que está cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo o Senhor está manifestando seu poder. Tanto é que você vai ver que está aqui, ó. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então a fé de Estevão, a fé que Estevão tinha, faz com que ele se relacione com Deus da forma que deve ser relacionada, e ali ele tem acesso àquilo que está disponível para todo aquele que nele crê. É claro que os dons estão disponíveis de acordo com o chamado que Deus tem para a nossa vida. É Ele que distribui os dons para a nossa vida. Isso é claro. A Bíblia deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Também em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, doutores ou mestres e pastores nesse caso. Então, o Espírito Santo é que distribui segundo a sua vontade, colocando as pessoas no seu devido lugar no corpo, que é a igreja do Senhor. Então, Estevão é usado,
fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Jesus havia dito, quando ele ainda estava junto com seus discípulos, que eles teriam a oportunidade de fazer até sinais maiores, e maiores no sentido de tempo. Jesus, o seu ministério foi um ministério curto. Então, de tempo, houve muitos homens que tiveram um tempo muito maior. Então, nós estamos vendo as manifestações se cumprindo. Em Joel fala também dos sinais que aconteceriam. E agora, Estevão, um homem cheio de fé e de poder, no poder do Espírito Santo, ele está realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão está ali sendo instrumento do Senhor. Vamos ler também aí o versículo de número 9 e o versículo de número 10 para você entender. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nós sabemos que as sinagogas, elas foram criadas no tempo que o povo de Israel voltou do exílio babilônico para ser um lugar onde eles pudessem aprender a palavra, porque não havia mais templo. Então, por causa de não haver templo, as sinagogas foram formadas, criadas nesse caso. E elas permaneceram nesses dias, até esses dias também, elas estavam lá, presentes. Havia um templo reconstruído, é verdade, mas as sinagogas continuavam a funcionar. E nesse caso, essa sinagoga tinha um nome chamado dos libertos e dos sirineus, e aí tá falando de lugares também, né? Alexandrinos, que eram da Cilícia, da Ásia. Se nós colocarmos em outra versão aqui, nós vamos ver. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinha vindo das cidades de Cirene, Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia, da província da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E começaram e disputavam com Estevão. Então você vê que se ajuntou vários judeus para tentar vencer Estevão na argumentação. Estevão estava falando e eles queriam se colocar acima de Estevão, falar além de Estevão, calar Estevão através de uma argumentação. Mas você lembra que o texto diz: separai homens que tenham boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Estevão era um homem que estava cheio de sabedoria não humana, mas sabedoria de Deus. E isso fez toda uma diferença. Toda a diferença. E aí quando nós chegamos no versículo de número 10, diz assim: e não podiam resistir-lhe à sabedoria e ao espírito com que falava. Meus queridos, muitas vezes nós temos presenciado nos dias de hoje pessoas tentando, através da sua própria fala, de argumentações bem pensadas, fazer um mover no momento que se tem a oportunidade, a pessoa tem a oportunidade. Mas quem produz convencimento, quem opera, quem realiza sinais e prodígios é o Espírito Santo. Não adianta, na nossa força, na sabedoria humana, existem homens que têm poder de argumentação muito forte, é verdade, mas não estão guiados pelo Espírito Santo. Então a obra não vai ser realizada como deve ser, porque necessita que o Espírito Santo esteja nos conduzindo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão estava sendo controlado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz, e para poder ser guiado pelo Espírito Santo, é preciso buscá-lo. É preciso ter uma vida almejando relacionamento com Deus. Se nós não tivermos isso no nosso coração, precisamos começar nas nossas orações a falar: Senhor, me dá sede, me dá fome de Ti.
Eu necessito ter fome e sede de ti. Eu quero ter mais relacionamento contigo. Eu quero me achegar mais a ti, aí sim. Conforme você vai orando, o próprio Deus vai vendo que você está pedindo. E você está pedindo algo que tem a ver com a vontade dele, que é ter relacionamento conosco. Eu creio que aos poucos esse relacionamento vai sendo cultivado, porque não se constrói um relacionamento do dia para a noite. Ninguém se torna íntimo de alguém do dia para a noite. É preciso uma caminhada. É preciso você ter tempo com aquela pessoa. Assim é com Deus. Quanto tempo eu e você temos gasto para falar com o nosso Deus? Quanto tempo eu e você temos gasto para ouvir o nosso Deus através da sua genuína, da sua inerrante palavra? Quanto tempo? Até mesmo na oração, às vezes você está orando, pedindo, e de repente você está lá no momento de adoração na oração e Deus falar ao seu coração. E você sabe que foi o Senhor que falou porque está de acordo com a palavra vai ser o filtro. O meu coração é enganoso, mas a palavra se torna um filtro para me ensinar, para me dirigir, para me conduzir. Então Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Não tinham como, porque Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então nós vimos aqui características da vida de Estevão. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Para enfrentar a perseguição, precisamos ser cheios de fé e do Espírito Santo. E aqui eu não estou falando só de uma perseguição física, uma perseguição que tem a ver com prisão, com torturas, com vários atos que tocam até na nossa parte física também. Mas eu estou falando, e emocional, eu estou falando de perseguição de modo geral, perseguição ideológica, aonde vem ideologias para tentar desconstruir os ensinamentos da palavra de Deus. Começa-se a ensinar que isso não tem nada a ver, que isso não tem problema. Começa-se a ter um relativismo da verdade absoluta da palavra. A palavra não tem verdade relativa. A palavra é absoluta. A palavra de Deus não muda, porque Deus não muda. E se a palavra é de um Deus imutável, ela não pode mudar. Então não tem esse negócio que naquele tempo era assim, mas nesse tempo agora não é mais. A palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Então nós aprendemos aqui que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E sendo um homem cheio de fé e do Espírito Santo, algo vai acontecer. Porque quando você é alguém que o Espírito Santo controla, pessoas que não são controladas pelo Espírito Santo, aquelas que não servem e aquelas que servem ao Senhor, mas são imaturas, servem ao Senhor, mas ainda não entendem, não têm a sensibilidade, elas podem começar a se levantar. E aqui nesse caso, quem está se levantando é os judeus. Aqueles que ainda não serviam ao Senhor. Aqueles que estavam ali no judaísmo. Eles não serviam ao Senhor Jesus. Eles se gabavam de adorar a Deus, mas não recebiam o Filho de Deus que o próprio Pai o enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, não tem outro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então pontuamos aqui, nesse primeiro tópico aí, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu e você precisamos cultivar relacionamento com Deus para podermos ser cheios de fé e também cheios do Espírito Santo para cumprirmos a missão que o Senhor nos chamou para realizar. Segundo ponto, conflitos e as falsas acusações contra Estevão. Às vezes, as pessoas começam, de certa maneira, a ficarem decepcionadas porque estão se voltando para agradar a Deus,
E as perseguições, lutas, aflições, angústias, de tudo quanto é maneira começa a acontecer. E muitas delas, por não conhecerem o que a palavra de Deus ensina, ficam decepcionadas. Ficam decepcionadas. Elas se entristecem. Jesus, falando sobre os 4 tipos de solo, ele fala de um dos solos que representa o coração humano, que é quando a semente, que é a palavra, caiu, houve ali um tempo, mas por vir a perseguição, as pessoas se escandalizam e param. Desistem. Mas nós não podemos desistir, porque a perseguição faz parte da vida do cristão. As lutas, tá? E aqui eu não estou falando só de lutas no sentido humano, no sentido da vida do dia a dia, porque pessoas que não servem a Deus também passam por desemprego, passa por enfermidade, passa por alguma situação difícil. Mas eu estou falando também das lutas que têm a ver com o evangelho. Porque é justamente com as lutas que têm a ver com o evangelho, se Estevão vai passar pelo que está aqui descrito, é porque ele estava servindo ao Senhor. Se ele não serve ao Senhor, tudo isso que vai ser narrado aqui agora, que eu vou falar agora, não teria acontecido. Então como é que você divide isso? Tudo aquilo que o não cristão também passa tem a ver com a vida humana. Mas mesmo que tenha a ver com a vida humana, ser humano, o Senhor nos ajuda por servirmos a Ele. No sentido de confiança. Se nós servirmos a Deus, nós não vamos ficar desesperados. Como alguém que não tem esperança, não. Nós esperamos no Senhor. O Senhor é aquele que vai nos ajudar. Mas também virá problemas por causa da nossa fé. E é isso que vai acontecer aqui com Estevão. O conflito e as falsas acusações contra Estevão. Você viu no versículo 10 que e não podiam resistir à sua sabedoria. Então aqui tem um problema. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E aqui não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria vindo da parte de Deus. Nós vemos lá nos dons espirituais palavra do conhecimento, da ciência e palavra da sabedoria. Estevão é um homem cheio dessa palavra da sabedoria. E isso vai trazer o quê? Conflito. Isso vai trazer o quê? Problema. Falsas acusações e conflitos contra Estevão. Então nós vamos ler agora a partir do versículo 11. Então eu estou trazendo para você... O que eu estou fazendo aqui na mensagem? Eu dividi elas em pontos e em cada ponto está tratando de um assunto. No primeiro ponto, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso está descrito nos versículos 5, 8 a 10 de Atos 6. Então, dentro desse texto, está se tratando disso. Isso aqui é importante falar. Agora, nós vamos falar sobre conflito e as falsas acusações contra Estevão. Os versículos 11 a 14 descrevem esse conflito e essas falsas acusações, e eu vou mostrar para você a partir de agora. Versículo 11. Então, subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Subornaram. Vamos ver em outra versão. NVI. Então, subornaram. Vamos ver na King James. Sendo assim, também subornaram. Na NTLH. E eles pagaram. Porque a ideia de suborno tem a ver com convencer alguém a falar contra alguém ou até mesmo dar algum tipo de benefício. Na NVT. Então, convenceram. Tá vendo? Então, estou mostrando para você as possibilidades que tem dentro dessa palavra no original. Pode ser, convenceram apenas com... Ó, vocês precisam ir lá e falar que vocês ouviram Estevão falando isso, isso e isso. Pode ser subornar no sentido de... Ó, se vocês forem lá e falarem isso, isso, isso e isso, vocês vão ter isso aqui com a gente. Tá entendendo? Então nós temos aqui convenceram, nós temos aqui subornaram, nesse caso, tá? E nós temos aqui também
vamos colocar aqui na NTLH, como eu disse, pagaram. Pagaram. Pode ser pagar também. Então, dar alguma coisa financeira, algum troca de favor, de alguma maneira. Mas o que nós podemos chegar à conclusão aqui, independente se esse suborno envolveu dinheiro ou não envolveu dinheiro, eles conseguiram subornar essas pessoas no sentido de convencer. Então, subornaram os homens para que dissesse. Até porque, em nome do que eles acreditavam, vai lá e fala porque, isso está colocando em perigo o que nós acreditamos. Pessoas podem deixar de vir para a sinagoga para seguir ele. Tá entendendo? E aí, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso é verdade? Não. É mentira. Então nós estamos vendo aqui pessoas inventando mentira. Se inventaram mentira contra Estevão, por que não vão inventar uma mentira contra mim e contra você? E aí, por causa disso, você vai desistir? É por isso que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. É por isso que o texto diz que Estevão era um homem cheio de fé. Um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, ele pode até se entristecer com determinadas situações, porque ele é ser humano, mas ele não vai desistir. Ele vai prosseguir, ela vai prosseguir, ele vai avançar, ela vai avançar. A tristeza pode vir, mas ela não vai tomar conta da nossa vida. Ela não vai nos paralisar. Ela não vai nos tirar o foco. Então, eles disseram isso. Vamos para o versículo de número 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Presta atenção nisso aqui. Esses da sinagoga dos libertos, junto com todos de algumas outras localidades, excitaram quem? O povo, os anciãos e os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, eram aqueles que faziam a interpretação da lei naquele tempo também. Fizeram, inclusive, vários acréscimos. Colocaram no texto, colocaram no ensinamento da palavra aquilo que não existia. Ou seja, davam uma interpretação oral, de boca, diferente do que estava escrito. Muito bem. Então o que eles fizeram? Esses judeus da sinagoga que disputavam com Estevão e não conseguiam lhe resistir, não conseguiam vencê-lo, eles agora arrumam pessoas para poder mentir e falar. Ele proferiu palavras contra Moisés e contra Deus. E aí eles incitam o povo, eles incitam os anciãos, eles incitam os escribas. Isso nos parece o quê? No tempo de Cristo não foi a mesma coisa? Incitar o povo para dizer crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus. E isso vem por causa de quê? De inveja. Eles invejam. Eles não têm aquilo e eles ficam com inveja, então eles se levantam contra. E investindo, então, excitar o povo. Vamos ver na NTLH, nova tradução. De maneira, eles atiçaram o povo. Vamos ver na NVT, o versículo 12. Com isso, agitaram o povo. E aqui fica até uma recomendação para você. Quando você for ler um texto, você pode ler em várias versões. Se você não tem várias versões impressas, instala no seu celular um aplicativo que tenha várias versões. No meu canal no Telegram, eu tenho lá disponível para celular e tenho também essa mesma Bíblia que aparece aqui, eu tenho lá disponível para vocês baixar. Vocês têm que procurar lá na pesquisa, botar lá, ou ir subindo, procurando a Bíblia lá, você vai achar, tá lá a publicação, para você poder baixar, e aí você confere em outras versões. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, aqui fica até, tá, escribas, mestres da lei. E Estevão, tá, foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Que conselho era esse? O Sinédrio. Tá aqui, ó, levaram-no ao Sinédrio. Constituído, era o tribunal máximo dos judeus, constituído aí por 70, 71, né, componentes. Então, prenderam Estevão,
Porque Estevão estava pregando, cumprindo a missão que o Senhor Jesus estabeleceu, prenderam Estevão. E levaram ele para o Sinédrio. Para quê? Para poder o acusar naquele lugar. Aí vamos continuar aqui. Para o acusar naquele lugar. Você vê aí, nós estamos no 12, agora vamos para o 13. Aí, veja bem. Antes, eles usaram uma estratégia muito interessante. Primeiro, eles subornaram homens para dizer que tinham ouvido ele falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Para que eles fazem esse primeiro passo? Para poder incitar o povo, os anciãos e os escribas. Porque se não tem ali uma acusação com peso, eles não tinham como levá-lo para o Sinédrio. Então, primeiro, eles inventam uma mentira para poder incitar o povo, os anciãos e os escribas, que teriam condição de dizer, manda para o Sinédrio nesse caso. Então, uma vez que eles incitam, eles subornam os homens para mentir, eles incitam o povo, os anciãos e escribas. E agora, ele vai ser levado para o Sinédrio. No Sinédrio, eles vão reforçar a acusação. Versículo de número 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Em que momento Estevão fez isso? Em que momento Estevão falou isso? Em momento nenhum. Então aqui tem calúnia, difamação, mentira, tem tudo, certo? Estevão em momento nenhum falou nada em relação a isso. Versículo de número 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles pegam e jogam Estevão contra o Sinédrio. Primeiro jogaram Estevão contra o povo, os anciãos. Depois jogam Estevão contra o Sinédrio, aqueles que tinham poder de dar uma decisão final. Então eles estão jogando Estevão. É assim que a perseguição funciona. Em lugares aí, a pessoa é presa, ela não tem direito de defesa. Está condenada, acabou. É presa já condenada, não tem nem julgamento. Ou se há julgamento, não tem defesa. Não pode se defender, não tem advogado, não tem nada. É isso que está acontecendo com Estevão. Estevão está sendo julgado injustamente. Mas ele para? Não. Ele se acovarda? Não. O capítulo 7 vai tratar do discurso de Estevão. Estevão vai fazer uma exposição bíblica do início até aquele momento. É uma coisa linda. Estevão conhecia as Escrituras. Se você não conhecer as Escrituras, você não tem condição de caminhar na vida cristã. Por quê? Porque vai vir os problemas, as adversidades, as aflições, e você vai desanimar. Mas Estevão era um homem que estudava as Escrituras, meditava na palavra de Deus, conhecia Deus através da palavra, não através do que ele achava. Tem pessoas que dizem assim, eu conheço Deus. Como? Através do quê? Eu ouvi falar. Totalmente diferente. Preste atenção, deixa eu fazer uma ilustração aqui para você. Alguém pode dizer assim, eu conheço o mar. E aí você fala assim, conhece? Aí ele mostrar uma foto para você. Aqui é o mar, eu conheço. Que nível de conhecimento é esse? Um nível totalmente superficial. Um nível que está no sentido dele ter uma imagem do mar. Eu conheço o mar. Através de uma imagem. Ele sequer esteve diante do mar. Aí vamos pegar uma segunda pessoa que diz assim, eu conheço o mar. Foi numa praia. Ficou na beira da praia, olhando para o mar. E ele diz, eu conheço o mar. Certo? Esse que diz que conhece o mar, nesse caso, que foi na beira da praia, ele tem um conhecimento um pouco maior do que o que conhece por uma fotografia. Você concorda comigo? É claro, é óbvio. Tá? Mas aí chega um outro e fala assim, eu conheço o mar. Trabalhou 20 anos como marinheiro. Enfrentou grandes tempestades. Muito bem.
Desses três, qual é o que tem um nível de conhecimento maior? É o que estava lá dentro do mar durante todos os 20 anos, enfrentando tudo que pôde. E ele não tem um conhecimento máximo e total, não. Mas ele é o que tem mais conhecimento do que todos os outros. Então esse é o nível que nós estamos vendo aí de conhecimento de Deus. Pessoas que conhecem a Deus como se tivesse por uma imagem de fotografia. E aqui eu não estou falando da foto de Deus, é claro, é óbvio. Mas é um nível tão superficial que é como se fosse comparado a isso. Outro diz que conhece a Deus no sentido de como se estivesse na beira da praia e viu o mar. Nesse sentido. Então ouviu alguém falar, contar alguma coisa. Essa é a experiência. Agora tem um outro que diz que conhece a Deus no sentido de viver, de servir, de buscar, de adorar, de meditar na sua palavra. É esse nível de conhecimento que Deus espera de mim e de você. Somente através de um nível de conhecimento assim, que não se constrói da noite para o dia, é uma vida contínua, porque você pode conhecer e deixar de conhecer. De acordo com as obras que você começa a realizar, prova que você está deixando de conhecer. Eu estou deixando de conhecer. Quando eu digo que eu conheço a Deus e começo a fazer tudo contrário àquilo que Deus estabeleceu, eu estou desconhecendo. Porque quem conhece anda de acordo com o que ele quer. De acordo com a sua vontade. Então, Estevão está enfrentando tudo isso aqui. Diante dessa situação. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Estevão disse isso no sentido de colocarem Estevão assim nessa situação. Estevão estava falando de Jesus, que era o cumprimento do que Moisés havia dito. Moisés tinha falado que Deus levantaria um profeta lá em Deuteronômio capítulo 18. E eles aqui estão inventando. Veja bem, deixa eu colocar aqui para você, Deuteronômio 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. E a ele ouvireis. De quem Moisés está falando nesse texto? É claro que Moisés está aqui falando de Jesus. Moisés está falando de Jesus. Que coisa linda. Então nós vimos 2 pontos aqui em relação a Estevão. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os conflitos e as falsas acusações contra Estevão. Então não se assuste. Se Deus está usando a sua vida, se você está sendo instrumento de Deus, vai vir luta. Vai vir prova. Então é por isso que eu não quero fazer obra de Deus, que eu não quero enfrentar a luta e não quero enfrentar a prova. Então você está fugindo de ser cristão. Porque ser cristão envolve isso. E para cumprir a missão que Deus nos deu, vamos enfrentar a perseguição. Em níveis diferentes, mas vamos enfrentar. Vamos enfrentar a batalha espiritual. Porque o inimigo ele vai se opor àquilo que está sendo feito para a pessoa de Deus. Tudo que tem a ver com Deus, o inimigo se opõe. E agora nós vamos para o último ponto dessa mensagem. 3. A perseguição e a dispersão da igreja. Quando nós entramos no capítulo de número 7... Veja bem, capítulo de número 7 de Atos. Eu quero colocar o texto aqui na tela para você. Vamos entrar aqui em Atos, só para te dar um contexto do que está acontecendo. Terminou o capítulo 6. No capítulo 6, inclusive, é dito, no último versículo, está aqui escrito, Então todos os que estavam assentados no conselho, no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, não havia culpa em Estevão. Não havia culpa em Estevão. Aí vamos para o versículo, capítulo 7, 1. E disse o sumo sacerdote. Aí um detalhe. Como é que você vai entender o texto bíblico se você não ler a sequência? O contexto. Não tem como entender. Então você precisa do contexto para você poder entender. E é justamente por isso que nesse curso aqui, curso online, como facilitar o meu estudo da Bíblia, que já foi lançado no mês de novembro de 2023, se você está assistindo ainda no mês de novembro, ou mais para frente, já está lançado. O link está na descrição para você adquirir, você vai para uma página, você vai ler lá tudo sobre o curso, o conteúdo do curso. Então, preste atenção, nesse curso eu vou mostrar para você, eu falo sobre tudo isso,
sobre a inspeção do texto, sobre a escolha do texto, sobre a observação do texto, sobre a interpretação do texto, sobre a correlação do texto, sobre a aplicação do texto. E ensino métodos para você estudar a Bíblia. Pastor, é um curso para mim aprender a pregar? Eu não vou falar de pregação aqui, mas se você já aprende a extrair do texto lições, você já tem meio caminho andado para poder trazer uma mensagem da forma correta, do jeito correto. Agora, como é que nós vamos entender o texto aqui se nós não dermos sequência nele? Precisamos dar sequência, então eu te oriento. Adquira o curso. O valor tem sido um valor, assim, um valor muito bom, né? Um valor acessível para que você possa adquirir e poder pegar gosto. Muitos não querem estudar a palavra de Deus porque diz que não entende. Então chegou a sua oportunidade de entender. Aqui tem o Entendes Tu que lês. Se você ficar prestando atenção de como a mensagem é desenvolvida, você tá vendo como a mensagem é desenvolvida, isso pode te dar aí algum entendimento. Mas aí o curso vai vir com um ensinamento completo. Né? Eu não estou aqui esgotando tudo que tem a ver com o estudo da Bíblia, é claro. Mas você vai ter uma compreensão muito maior do que você tem. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, leia o contexto. E aí está escrito, ó, capítulo 7, versículo 1. E disse o sumo sacerdote, porventura isto é assim? Ou seja, é verdade que você fala contra a lei? É verdade que você diz que Jesus vai destruir isso aqui? É verdade que você fala contra Deus? É verdade que você fala contra Moisés? Aí o versículo 2. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Olha onde Estevão vai para iniciar sua exposição bíblica. Estevão aqui vai fazer uma exposição bíblica. Ele vai explicar toda a história de forma resumida para que eles pudessem entender. Então ele começa a explicar, tá? E aí ele diz que o Deus da glória apareceu a Abraão, e aí ele fala sobre sair da terra, fala dos passos de Abraão, e ele continua até determinado momento. E ele passa por Salomão, passou por Davi, passa por Salomão, passa pelos profetas, passa pela dureza de coração. Aí, muito bem, quando chega no versículo de número 54, diz assim, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, que Estevão denunciou o pecado deles. Mostrou para eles o pecado deles, já que eles estavam se opondo à pregação do evangelho. Agora Estevão confronta eles com a palavra de Deus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Olha o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita. E aí ele fala isso, porque o Senhor permitiu ele ter essa visão para que ele pudesse continuar ali. Porque conforme eles iam ficando mais furiosos, Estevão poderia o quê? Retroceder. Mas aí a presença de Deus se manifesta de uma forma extraordinária na vida de Estevão, ainda mais. E aí ele fala o que ele viu. E aí no versículo 57 diz, mas eles gritaram com grande voz. Eles não queriam mais ouvir nada. Coração endurecido como foi no tempo dos seus antepassados. Taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão. Vamos ver esse versículo aqui na NVT? E eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Vamos ver na NTLH? Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto avançaram todos juntos contra Estevão. Todos contra Estevão, sozinho. Não, Estevão não estava sozinho. O Senhor estava com Estevão. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O salmista nos dá uma ideia perfeita disso. No Salmo 23, aonde ele mostra a sua confiança. Estevão era um homem cheio de fé. O salmista também é um homem cheio de fé. E aí ele diz no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O salmista diz, ele confia no cuidado de Deus. Você confia no cuidado de Deus. Eu confio no cuidado de Deus.
Confie no cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Eu não sei o que você está passando. Se você está passando lutas, dificuldades por causa da obra que Deus te chamou. Você pode talvez ser um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário, uma missionária. Você ser alguém da mesa de oração, está liderando algum tipo de departamento. Você ser um pregador, um ensinador, escola dominical, seminário. Você ser alguém que dá palestras, estudos bíblicos. Eu não sei o que você faz, obra de assistência social. Eu não sei, visita nos presídios, visita nos hospitais. Eu não sei a obra que você está realizando e o que está acontecendo com você. Mas eu quero dizer a você, o Senhor é contigo. O Senhor é comigo. Deus falando com Josué na morte, depois da morte de Moisés. O texto termina falando, o Senhor é contigo por onde quer que andares, mas havia uma condição. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes nela medita dia e noite, para fazeres tudo conforme está escrito. Você quer ter a proteção de Deus? Eu não estou aqui pregando dizendo que se você obedecer a Deus não vai ter luta. Quem prega isso está distorcendo as escrituras. Mas eu estou dizendo que mesmo com lutas, o Senhor vai se revelar. O Senhor vai se manifestar. O poder de Deus vai te capacitar. A graça vai te capacitar a prosseguir. A ir em frente. Estevão está ali, ele sozinho, humanamente falando. Mas ele não está sozinho, realmente, porque Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos com Estevão. O texto diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui interessante. O texto diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Lembra que ele estava cheio do Espírito Santo? Aqui, ó, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. Então, olha quem está com Estevão. Ó, o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. A ordem aqui está primeiro o Espírito Santo, porque nesse momento é Atos dos Apóstolos, que poderia chamar Atos do Espírito Santo. Então, na pessoa do Espírito Santo, Deus está operando ali naquele momento. E agora você vê Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho, tudo junto com Estevão. E agora eles vão se arremessar contra Estevão. E aí no versículo de número 58, diz: e expulsando da cidade, o apedrejaram. Morte por apedrejamento. Meu Deus. Perseguição. Mas Estevão não deixa de cumprir a missão. Estevão confrontou esses homens. E ele está confrontando os religiosos da época. Porque é o Sinédrio que está condenando Estevão à morte. O povo foi incitado, mas quem está fazendo a condenação agora é o Sinédrio. É gente que sabe o que a lei fala, mas está distorcendo a palavra. Não poderia de maneira nenhuma, com falsas acusações, não poderia ter levantado falsas testemunhas contra Estevão. A lei não permitia isso. Era contrário à lei de Deus fazer o que eles fizeram. E agora nós vemos ele sendo apedrejado. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, uma morte extremamente dolorosa. E pondo de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ou seja, Senhor, meu coração está limpo, não impute a eles esse pecado que está me matando. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, faleceu. Numa linguagem assim, mais dura, morreu. Estevão agora morreu. Ele foi assassinado. Primeiro Marte. Estevão. No sentido de morrer ali, o texto relatando. O que Estevão fez de errado? Fala pra mim. Aonde Estevão errou? E aí, eu volto com vocês aqui apenas. Por que eu tive que ler esse pedaço? Para contextualizar vocês a partir do capítulo 8 agora, versículo 1. Para vocês poderem entender. E aí vamos lá. Capítulo 8, a partir do 1. Capítulo 8, a partir do 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Foi dito no 7 que jogaram as vestes perto de Saulo.
E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Ou seja, Estevão morre. Então nós temos aqui, ó, a perseguição e a dispersão da igreja. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém começou a ser perseguida. Lembra que Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? Presta atenção nisso aqui, ó. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da onde? Da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, todos tiveram que sair de Jerusalém que serviam ao Senhor. Menos os apóstolos saíram. E eles foram para onde? Para Judeia e Samaria. A perseguição fez com que eles saíssem. Chegou o tempo de sair de Jerusalém, eles tiveram que sair. Às vezes, determinadas coisas que acontecem na nossa vida vai contribuir para expandir aquilo que Deus me chamou e te chamou para fazer. Porque senão nós vamos continuar numa zona de conforto e não vamos querer avançar. Então Deus permite algumas coisas acontecerem. A igreja está sendo perseguida. Jesus já tinha avisado que seria perseguida. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Regozijai e alegrai quando mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Lembra disso? Assim foi com os profetas que vieram antes de vós. Capítulo 5. Jesus falou, Jesus avisou, se cumprindo. Aí parece que essas partes da Bíblia a gente não quer, a gente arranca. A gente não quer falar disso. A gente só quer falar de vitória, conquista, de ter isso, de ter aquilo. Amém! A palavra de Deus nos dá base, que o Senhor vai suprir necessidades, que nós podemos sim trabalhar, conquistar sim. Mas a vida cristã não é só isso não. Pessoas que estão sendo alimentadas só com essa questão de vitória, bênção e ter, passa a ter uma visão triunfalista do evangelho. O evangelho mostra também sofrimento, dor, angústia. O nosso Jesus é o nosso modelo disso. Ou você entende isso, ou você vai desistir, você vai viver uma vida de frustração. Imagina Estevão, ai Senhor, ai eu tô fazendo a tua vontade, olha só o que tá acontecendo. Ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe impulsionava a continuar firme, porque isso era agradável a Deus. Deus não se compraz, Deus não é um ser sádico, mas o sofrimento por causa da obediência a Ele é algo que agrada a Deus. Se eu sofro por obedecer a Deus, isso é agradável a Deus, porque o meu sofrimento é consequência de obediência. Isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, isso é para a glória de Deus. Agora, se eu sofro porque eu tomo decisões erradas, porque eu faço coisas erradas, porque eu estou pecando, aí é consequência dos meus próprios atos. Agora, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Ou seja, teve um momento de luto ali, né? Choro. Aí o versículo 3. O Saulo, que as vestes foi colocado aos seus pés, é o Saulo que agora aparece no cenário fazendo o quê? E Saulo assolava a igreja. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ou seja, ele estava no meio daqueles... Paulo era fariseu, ele estava no meio daqueles que condenaram Estevão. Participou dali, do momento de condenação de Estevão. Olha que coisa terrível. E entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aí os cristãos começaram a ser presos. Hebreus vai falar, lembrai-vos dos presos. E aí alguém fora do contexto, não é que você não deva visitar presos, mas o contexto de Hebreus é pessoas que estão presas por causa do evangelho. Não é a prisão porque matou, roubou, estuprou. Não é isso não. Então ali a ênfase é para quem foi preso por causa do evangelho. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que pessoas que estão presas por causa de outra coisa não devem ser visitadas? Não é isso. Primeiro vamos interpretar o texto no seu sentido verdadeiro, real. Prisões por causa do evangelho. E isso vai nos levar a fazer o quê? A orar por pessoas que vivem em países que há perseguição. Agora, depois, nós podemos também fazer uma aplicação no sentido de visitar aqueles que estão presos
porque cometeram crimes, mas eles não servem a Deus no sentido de evangelizar. Aí é uma outra situação. Mas Hebreus 13 não está falando de prisões no sentido de prisão como normal. É normal que eu digo no sentido de crimes. E sim, crimes no sentido de condenação por servir a Deus. Então encerravam homens e mulheres na prisão. Estavam encerrados, estão presos. Por quê? Serviam a Jesus. Qual é o crime? Servir a Jesus. Para eles era crime. Vocês estão servindo alguém que a gente não quer. Então, isso por trás disso existe o quê? Existe uma ação maligna. Nos nossos dias, uma ideologia que tem uma ação maligna. E aí o versículo 4. A igreja está sendo espremida. O que a igreja faz? O que eles fazem? Eles desistem? Eles param? Não. Olha o que diz. Tá, ó, Estevão tinha sido morto, cristãos sendo presos, e agora é hora do quê? Retroceder, humanamente falando. Vão retroceder. Voltar para casa. Abandonar. A gente não tem mais nada com Jesus não, hein? A gente tá largando. Ih, que Jesus nada. Foi isso que a igreja fez? Se a igreja fizesse isso, nem eu nem você estava aqui. Que o evangelho não daria prosseguimento. Olha o que acontece. Versículo de número 4. Mas os que andavam dispersos, ou seja, os que estavam em fuga, os que deixaram o lugar ali de Jerusalém, iam por toda parte anunciando a palavra. Iam por toda parte anunciando a palavra. Iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição e a dispersão da igreja. A igreja, o povo, os membros da igreja iam por toda parte anunciando a palavra. Ao invés de se acovardar, de ficar com medo, eles tinham uma convicção. Lembra, o Espírito... É por isso que as pessoas não compreendem. Pra que ter o batismo com o Espírito Santo? Pra que ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Pra conseguir suportar isso? Sem o Espírito Santo controlando uma vida, ele não consegue, ele vai desistir. Não, eu não quero isso pra mim. Eu dizia, ó, você vai ser preso. Não, eu não sou crente mais não, acabou, chega. Eu estou abandonando isso. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, porque tem que vir uma perseguição mesmo, porque aí a igreja, para a igreja acordar. Será que se viesse uma perseguição no nível que está acontecendo em alguns países aí, basta você abrir lá o site Portas Abertas, a Sename, e outros sites que mostram a realidade de quem está no campo, países que rejeitam o evangelho. No site Portas Abertas tem lá o top 10, os 10 países com maior nível de perseguição a cristãos. Você já parou para pensar se houvesse um nível de perseguição desse? Se realmente nós íamos despertar ou se muitos iam desfalecer e abandonar de uma vez por todas? Ah, pastor, mas aí servia para mostrar os verdadeiros dos falsos. Mas o Deus que é bondoso, misericordioso, sabe, e está dando tempo para muitos de nós nos achegarmos mais a Ele. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Ele não quer que ninguém se perca. Talvez um nível de perseguição dessa forma, a não ser que Deus esteja usando para fazer uma peneira realmente, separar uns dos outros, muitos desfaleceriam, abandonariam. Eu não sou Deus, eu não posso descrever aqui como Ele vai fazer, mas eu posso dizer para você, ainda tem tempo de você buscar relacionamento com Deus. Ainda tem tempo de você buscar uma vida cheia do Espírito Santo, porque aí você pode cumprir o chamado que Deus te deu. Eu posso cumprir o chamado que Deus me deu. Olha o que acontece. A igreja, em vez de desistir, ela está anunciando por toda parte a palavra. Estevão está morto e enterrado. Cristãos sendo presos. E os que estão fugindo, por onde vão passando, não tem medo de ser identificado. Ah, tá falando da palavra de Deus, ó, vai mais um ali, ó, vai mais outro ali. Não. Eles vão falando da palavra de Deus. Eles vão falando da palavra de Deus. Eles vão falando da palavra de Deus. E aí que entra em cena Filipe. O ministério de Estevão se encerra
E agora começa o ministério, vai falar do ministério de Filipe. E aí continua, depois vem a conversão de Saulo. É dentro do ministério de Filipe que nós temos lá. Entendes tu o que lês quando ele fala com o eunuco? Deu para você compreender? Em Atos 8:30. Então, vamos fazer uma pequena consideração. Vamos lá? Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Por causa disso, conflitos e falsas acusações contra Estevão. E aí, a perseguição e a dispersão da igreja. Mas a igreja para na sua missão? Não. Por quê? Porque a igreja está sendo perseguida, mas ela continua fazendo missão. Você está sendo perseguido? Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Está passando por luta? Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Estreite mais ainda o seu relacionamento com o Senhor. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal, no meu canal no Telegram. Então o link está na descrição. Você clica, você vai entrar no meu canal e lá você pode procurar o que você quer. É só ver o título do que você quer, seja da aula da EBD Jovens, Adultos e também o Entendes Tu que Lês. Não deixe de participar do meu canal no Telegram. Por quê? Porque a partir de 2024 não haverá mais link, tá, na aba Comunidade para quem quer baixar gratuitamente o material do canal. Não haverá. Tudo vai estar no Telegram. Então, você precisa estar no Telegram. Conclusão. O episódio de Estevão e a subsequente perseguição à igreja destacam a coragem dos primeiros cristãos diante da hostilidade. Essa coragem era dele mesmo? Não, era uma ação do Espírito Santo. Por isso eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Não é a coragem de si mesmo. Quando você está numa batalha espiritual, a coragem vem de Deus. É a graça de Deus que te capacita a resistir. Senão você não resiste, você desiste. Eu desisto. A fé inabalável de Estevão e a resposta da igreja dispersa revela a natureza perseverante da missão cristã. A luta vem, a prova vem, mas nós não podemos desistir. Você não pode desistir. Seja cumprindo missão transcultural em outro país, que é até fechado ao evangelho, ou um lugar que é mais difícil para pregar o evangelho, ou também você que não está fazendo uma missão no sentido de evangelização, mas está trabalhando aí na obra do Senhor, cumprindo o ministério que Deus te chamou, quer englobar tudo. Não desista. Não pare. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Estevão viu, cheio do Espírito Santo, o Pai e o Senhor Jesus Cristo ao lado. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. A perseguição não apenas fortaleceu a fé dos crentes. Por quê? Porque quando a perseguição veio, eles diziam, olha, está se cumprindo o que Jesus falou, então nós estamos no caminho certo. Jesus disse que viria a perseguição, que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Ah, então é verdade, está acontecendo, então nós estamos obedecendo. Os discípulos ficavam felizes, alegres quando apanhavam. Você vai ver relatos sobre isso. Do capítulo 3 ao capítulo 5 de Atos, você vai ver os discípulos passando por situações, os apóstolos, e não deixando de falar do amor de Deus. A perseguição não apenas fortaleceu a fé dos crentes, mas também impulsionou a propagação do evangelho, cumprindo a missão dada por Cristo de fazer discípulos em todas as nações. E aí talvez você diga, então, pastor, tá vendo? A perseguição fez... Mas olha o nível de relacionamento que eles tinham com Deus. É esse o nível de relacionamento que nós estamos presenciando no meio dos cristãos da atualidade? De uma forma geral? Seja sincero. É esse nível, é essa fé, é essa confiança, é essa esperança em Deus que nós estamos vendo? Eles enfrentaram esse grau de perseguição, mas olha o grau de relacionamento que eles tinham com Deus. Será que se a igreja brasileira enfrentasse um grau de perseguição dessa proporção, isso ia realmente estimular a igreja a se voltar para Deus? No sentido de ir pregar e fazer a vontade de Deus também, cumprir o serviço? Ou fugiríamos? Não para anunciar o evangelho, mas para salvar a nossa vida. Jesus tinha preparado eles com a seguinte palavra: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Ou seja, não viva mais para si, viva para mim.
Tome a sua cruz, esteja pronto para sofrer e até mesmo para morrer. Foi isso que Estevão fez. E siga-me. Caminho de Cristo. Vamos. É comigo. Tá pronto? Tá pronta? Então vamos em frente. Não com a nossa força, mas com a graça de Deus. E nós, a igreja da atualidade, estaríamos dispostos a enfrentar perseguições por amor a Cristo e não deixar de fazer missões? Estamos em condição de enfrentar essas perseguições e não deixar de fazer missões? Tem gente abandonando o ministério por causa disso. Não quero mais ser pastor, não quero mais dirigir igreja, não quero estar mais na mesa de oração, não quero ser professor de escola dominical, não quero mais, não aguento mais. Aí, a igreja do passado fez isso? O que isso revela quando eu quero desistir e desisto de verdade? Que faltou o meu relacionamento com Deus, que faltou eu estar cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo, quem cultiva um relacionamento com Deus, mesmo se entristecendo, mesmo se angustiando, mesmo se sentindo abatido, ele vai em frente. Porque Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então não desiste não. Não para não. Vamos em frente. Você tem luta, eu tenho luta, nós temos lutas, mas nós vamos em frente. Em nome de Jesus. E cumpra a missão. Cumpra o que Deus te chamou para fazer. Está na missão transcultural? Amém. Está numa missão aí urbana, né? Localidade, evangelizando? Amém. Está num ministério que Deus te chamou para realizar? Amém. Vamos em frente. Além disso, precisamos orar pelos cristãos perseguidos no mundo todo e que o Senhor encoraje aqueles que são enviados para não desistirem diante das perseguições. Então temos que orar pelos crentes perseguidos e por aqueles que são enviados para evangelizar em lugares de perseguição. Mais uma vez, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Já se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Deu like? Deixou o comentário? Compartilhe esse vídeo também e fale desse canal para pelo menos mais 3 pessoas para atingirmos aí uma meta aí que estamos até o final de 2023. De repente você está assistindo esse vídeo, já passou até de 2023, mas para atingirmos a meta de 2023 de 40 mil inscritos pelo menos, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Nesse momento nós vamos orar pelos crentes perseguidos no mundo. Vamos orar por aqueles que estão fazendo missões e vamos orar pelo seu pedido de oração também. Eu tenho um caderno aqui que representa simbolicamente os pedidos de oração. Quero orar. Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, quero te pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero te agradecer, ó Deus, por mais um programa. Eu quero orar pelos cristãos que estão sendo perseguidos nos 4 cantos da terra. É dito pelo site Portas Abertas que mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos. Ó Deus, só Tu sabe como eles se sentem. Só Tu sabe o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Por amor à Tua palavra, por amor ao Senhor. Eu te peço, Senhor, dá graça a eles. Não deixe eles desistirem. Tem aqueles que estão pagando com a sua vida por crerem em Ti. O corpo físico está sendo ali derrubado no chão. Mas, Senhor, eles recebem, Pai querido, salvação. No arrebatamento da igreja, receberão um corpo glorificado. E, Senhor, viverão eternamente contigo. A morte não é o fim. Mas as pessoas precisam entender que existem 2 destinos. Condenação eterna e comunhão eterna contigo. Vida eterna e morte eterna. O que vamos escolher? Precisamos escolher a Jesus Cristo para ter vida eterna e viver de acordo com a Tua palavra. Também te peço por aqueles que anunciam o Evangelho, levam as boas novas de salvação, estão padecendo, estão vivendo momentos de dificuldade, estão passando por situações difíceis, Senhor. Ó Deus, não deixa perder o ânimo, a força, dá coragem para eles continuarem anunciando as boas novas de salvação, para que vidas sejam alcançadas. Senhor querido, eu quero também pedir por nós, que não estamos em missão transcultural. Pai querido, Pai amado, não estamos, Pai querido, talvez envolvidos em outros países pregando a palavra, em outras culturas, mas temos um ministério e a perseguição se levanta. E às vezes até mesmo cristãos dentro da própria igreja que se levantam
por não terem ainda maturidade, crescimento espiritual, que precisam, Senhor, de crescimento, e aí se levantam, se opõem. E eu peço, Senhor, não nos deixa desistir, que venhamos prosseguir, que venhamos ir em frente. Eu quero pedir, Senhor, pelos professores de escola dominical. Pai, dá força a eles para não parar. Dá ânimo, Senhor. Talvez estejam dizendo, tô cansado, não aguento mais. Renova a força deles, Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, eu creio que o Senhor pode renovar as forças. Em nome de Jesus. Toma cada pedido de oração, essa pessoa que está colocando esse pedido. Seja, Senhor, uma causa financeira, uma aposentadoria, um benefício do INSS, a libertação de um familiar, do vício das drogas, prostituição, jogatina, alcoolismo, tráfico. Senhor, seja do que for, uma cura de enfermidade, uma cura da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico. Senhor, doenças das emoções. Visita cada pessoa. Vai de encontro a cada necessidade. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vizinhança aqui. Salva, Senhor, que eles conheçam o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que eles não conheçam apenas, Senhor querido, de ouvir falar. Que eles tenham um relacionamento íntimo e profundo contigo. Senhor querido, que haja realmente uma transformação, uma conversão e uma transformação de vida. Pois a tua palavra diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E uma pessoa liberta não vive mais na prática do pecado. Não vive para satisfazer seus desejos, vive para te agradar. E ele não faz isso para ser salvo, ele faz isso porque ele agora aceitou Jesus Cristo como Salvador e agora ele é um salvo. E cultiva, Senhor, um relacionamento contigo, uma vida de salvo. Senhor, eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Toma os inscritos do canal, os membros do canal que apoiam o meu ministério de ensino. Toma nas tuas mãos, Senhor, o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Toca nos corações que podem, que querem adquirir, para que eles possam compreender, Senhor, melhor como estudar a palavra do Senhor. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos, eu te entrego esse programa, eu te entrego esse canal. Te peço que possa permitir que ele cresça, não para a minha glória, mas para a glória do teu nome. Eu entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora na programação. Volto a lembrar você que o link do curso está aqui, ó, na descrição, tá bom? Nas suas orações, não esqueça de orar por mim, pela minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos de oração. Ela também pela saúde dela, pelo chamado, pela obra que Deus tem na vida dela, que Deus possa abrir oportunidades, né? Dar a ela sabedoria, entendimento dentro do que tudo aquilo que Deus tem. Que o Senhor possa continuar me dando também, me ajudando, me fortalecendo. Eu preciso muito, nós precisamos muito das vossas orações, tá bom? E nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela vídeos de recomendação, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Ah, e eu esqueci, deixa eu colocar aqui, só para encerrar, os QR Codes. Se você tá na TV, quer fazer uma doação, me pediram para colocar esses QR Codes na tela, quer fazer uma doação para ajudar aqui a obra que está sendo realizada. Eu já falei que essa cadeira em breve vai ser trocada. Pessoas têm ajudado e eu creio em nome do Senhor Jesus que essa cadeira vai ser trocada, tá? O computador também precisa ser trocado, ele não aguenta mais de 10 anos sendo usado, mais de 10 horas por dia ligado, mas tudo no tempo de Deus. Pessoas já estão contribuídas, eu não vou falar nome, eu não vou falar quantias, mas conforme as coisas forem acontecendo eu vou mostrar. Não estou falando isso para mim, não estou pedindo isso para mim em si, pessoa minha. Eu tô falando de coisas que precisam para ser realizada a obra. Então me pediram para colocar, eu coloquei. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês que têm contribuído com esse projeto, com essa obra, tá bom? Deus continue abençoando. No QR Code 1, você aponta o aplicativo do seu banco, lê, coloca o valor. No 2, a câmera do seu celular, vai pro site do PagSeguro, coloca o valor e paga por boleto, Pix ou cartão de crédito. Ou se você quiser,
você pode fazer diretamente aí no celular pela minha chave Pix aí, que é o meu telefone com DDD. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.